Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. E aí pessoal, aqui é Alessandro e você está ouvindo o English Podcast. Neste programa nós vamos mergulhar no universo da série Friends. Nós vamos falar sobre algumas curiosidades, sobre os personagens e, claro, relembrar muitas expressões em inglês que foram utilizadas na série. E para esse bate-papo estou aqui com meu amigo Adi Ferreira, ele tem 27 anos de experiência como professor, deu uma guinada no seu inglês assistindo e estudando o vocabulário de séries e é autor do livro A Chave do Aprendizado da Língua Inglesa. Adi, nós já gravamos um programa sobre como aprender inglês com séries e eu vou deixar o link aqui na descrição, mas hoje o nosso foco é o inglês da série Friends, que é uma das séries queridinhas dos estudantes de inglês, concorda? É, uma sweetheart do pessoal aí, né? E ela é a queridinha porque o inglês do Friends não é tão complicado assim, em termos de vocabulário, em termos de estrutura também, comparado com umas outras séries. E no geral, eles falam até de forma mais clara e com pausas, porque tem aquelas risadas na plateia, que dá pra gente ter um tempinho pra processar a piada e ver o que o ator acabou de dizer, né? Isso é muito bom pra quem tá estudando. Eu me lembro aqui que o Felipe Neto, um dos youtubers mais famosos do Brasil, ele gravou um vídeo... Não conheço. Não conhece Mentira. o Felipe Neto? Conheço sim, quem não conhece, né? Tô só brincando. Se não me engano, foi em 2015 que ele gravou um vídeo onde ele conta como ele aprendeu inglês, né? Na época ele tinha gravado ali, feito algumas entrevistas, e o pessoal ficou impressionado com o nível do inglês dele, muito natural. E aí ele resolveu gravar um vídeo onde ele conta como ele aprendeu inglês. Ele fala lá que ele foi autodidata, aprendeu inglês estudando por conta própria, porque ele não tinha condições de pagar, né, um curso, acho que é a história de muita gente aí. Mas olha só que legal, Adi. Ele diz que aprendeu inglês principalmente assistindo Friends, que é a série favorita dele. Se você perguntar ele hoje qual é a série favorita dele, ele vai dizer Friends com certeza. Mas só que ele não assistia assim passivamente, né, episódio por episódio. Ele tem uma técnica. E a técnica dele consiste no seguinte: na primeira vez, ele assiste com legendas em português para entender o enredo, entender a história, assim que ele fazia. Na segunda vez, ele assistia com a legenda em inglês. E aí, olha só, pausando e voltando sempre que ele não entendia algum trecho. E numa terceira vez, aí sim, sem nenhuma legenda, usando a mesma técnica, pausando e voltando sempre que ele não entendia algo. Ouvindo desse jeito é muito parecido com o que você ensina, né, Di? Que é ouvir analiticamente, assistir uma série de forma bem analítica, prestando atenção em cada palavra, em cada vocabulário, em cada expressão que você não entende. Você usa aí mais ou menos da mesma forma quando você estuda inglês com séries aí? Na verdade, uma das diferenças que eu vejo no método dele é que eu divido os episódios em cenas menores. Então eu vou pegando cenas de 3 a 4 minutos, a hora que para ali, então eu vou esmiuçar essa cena, eu vou analisar essa cena. Então, um episódio de Friends que tem 22, 23 minutos, eu demoro horas e até dias, né? Com séries pequenas assim, dias para você. Isso dá esse episódio inteiro. E uma coisa que eu faço, que é um trabalhão, tá? Um trabalhão, mas isso, óbvio, tem resultados. Depois que eu estudei todo esse roteiro, todo esse episódio, eu volto e eu vou transcrever todo esse áudio num caderninho em inglês. Então eu vou transcrever todo esse roteiro aí. É claro que leva um tempão, pode ser desmotivador ou pode não, mas é a maneira que eu acho para ficar excelente. Então eu não vou passando de episódio para outro, eu vou esmiuçar, eu vou pegar, moer aquele episódio até que eu já tenha dominado ele completamente. Há alguns anos eu resolvi fazer aquela maratona. Eu vou assistir Friends do primeiro ao último. Eu assisti os 236 episódios. Eu não usei essa técnica de esmiuçar, até mesmo porque não daria tempo em um ano, né? Porque acho que gasta muito mais tempo se eu vou fazer isso com todos os episódios. Mas alguns eu fiz sim, principalmente os primeiros ali. Alguns da 10ª temporada, eu lembro exatamente o roteiro de cada episódio. E olha só que interessante. Essa técnica de sempre voltar, hoje ficou muito mais fácil. Com a Netflix, por exemplo, no computador,
Com a seta, né? Com a seta do teclado você consegue retroceder, voltar 10 segundos, avançar 10 segundos, fica muito fácil. Maravilhoso. No celular, mais fácil ainda, né? A Netflix no celular tem lá os ícones para você retroceder 10 segundos, avançar 10 segundos. Acho que isso é até configurável, esse tempo de 10 segundos, mas é incrível, é uma mão na roda, muito mais fácil do que quando você estudava aí, né, de negócio do papel e no videocassete. A gente não tinha recurso, né? A gente não tinha onde pegar legenda, não tinha como baixar episódio, não tinha como fazer nada. Então a gente dependia de gravar esse episódio na TV, esperando que a legenda funcionasse, que tivesse gravado tudo bonitinho, e aí tinha todo esse processo. Hoje você consegue fazer tudo isso na frente da Netflix, você pode conferir já seu trabalho, tirando legenda, colocando legenda, tá muito mais tranquilo. Estudando dessa forma que você ensinou aí, que o Felipe Neto também utiliza, o interessante é que quando a gente vai passando de episódio, é como se as coisas fossem ficando mais fáceis. A gente se acostuma com os personagens, a gente se acostuma com o vocabulário ali geral da série, que ele fica um ambiente bem familiar, né? A gente fica familiarizado com aquele vocabulário. E olha só, muitas vezes a gente consegue até prever o que o personagem vai dizer. Chega na última temporada, a gente não precisa nem de legenda, né? Assim, pra você entender ali o grosso do episódio. Tem os bordões, né? Que a gente ouve durante a temporada inteira. Tem a Mônica falava muito I know, tipo, pois é, eu sei, não precisa repetir. Também o Joey, né, quem não lembra do Joey falando how you doing? A frase de conquista do cara era só isso. De conquista do cara, era a pick-up line dele, né, how you doing? Eu não lembro, mas tinha uma do Ross. Você lembra qual que era do Ross? O Ross era aquela We were on a break. We were on a break. Você lembra dessa? Lembro claramente. A gente tinha dado tempo, né? Ficou essa briga, todos os episódios, ele com a Rachel. Tinha a Janice também, que era a namorada do Chandler. Você lembra disso? Ela falava, oh my God, né? Aquela voz nasalada dela lá, né? A gente vai falar agora sobre algumas curiosidades de Friends, que é uma sitcom, né? Explica pra gente aí o que é uma sitcom, Adi. Uma sitcom é uma situation comedy, que é uma sériezinha de um episódio de 20, 22 minutos, que são sobre coisas da vida, são sobre assuntos da vida, não é nada muito específico, nem policial, nem suspense, é sobre coisinhas da vida, é uma sitcom. O último episódio de Friends, Adi, precisa ver o tamanho do sucesso que teve a série. Ele teve um pico de audiência de 53 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Foi um dos recordes da TV americana. E antes do lançamento ele teve alguns nomes, eles cogitaram alguns nomes, estava estudando ali para o nome da série. E olha só, alguns nomes que foram cogitados. Insomnia Café, Olha lá. Six of One, tem um aqui que é Once Upon a Time in West Village, estranho. Across the Hall. Olha só, esse Across the Hall, eu tava assistindo novamente o primeiro episódio, o episódio piloto, né? Olha só, eu peguei essa frase do Across the Hall quando o Joey dá em cima da Rachel, logo no primeiro episódio. O Joey dava em cima de todo mundo. Mas ele dá em cima da Rachel no primeiro episódio e ele fala assim, ó, If you need anything, you can always come to Joey. Me and Chandler live right across the hall. And he's away a lot. Os apartamentos deles eram um em frente ao outro, não? O apartamento do Joey com Chandler e o apartamento da Mônica eram um em frente ao outro. Talvez seja por isso que eles tentaram colocar esse nome. Não emplacou. Depois veio o Friends Like Us. E aí alguém sensato vamos reduzir isso pra Friends. Bem sensato. Massa. Legal, né? E o nome foi ótimo. Outra curiosidade é que a Courtney Cox, que fez o papel de Mônica, ela foi escalada primeiro pro papel da Rachel. Já imaginou isso, Adi? A Mônica fazendo o papel da Rachel? Será que teria dado certo? Pois é, ela é uma excelente atriz, mas, cara, ela como Mônica ficou perfeito. E uma curiosidade é que o cachê dos atores principais no primeiro episódio, na primeira temporada, foi de 22 mil por episódio. E já na última, o cachê por episódio, cara, era de $1 milhão por episódio. Cada um ganhava. Não é dinheirinho não, né? Um dinheirão isso aí, imaginou? Dá pra fazer um pé de meia bacana. E dizem por aí, assim, que a série foi cancelada por conta desses altíssimos salários, né? Cada personagem cresceu tanto que realmente já não dava pra bancar esses salários. Imagino. Uma coisa que eu me lembro aqui é que quando eu assistia Friends, eu ficava sempre na dúvida, será que realmente tem uma plateia, tem um palco? Depois eu fui pesquisar, tem vários vídeos no YouTube. Realmente tinha plateia, era ao vivo, muitos episódios foram gravados ao vivo. Interessante isso, né? É muito interessante porque essa plateia tinha aproximadamente 300 pessoas, que eu também fiz uma pesquisa sobre isso. Eles, inclusive, testavam piadas com a plateia. Então, muitas coisas que foram ao ar não estavam no roteiro original. Então, a plateia ajudou a ficar mais interessante o episódio. Tem mais alguma curiosidade que você lembra?
adorei. Ó, eu tenho. O termo friendzone, que hoje em dia indica que você é amigo da pessoa, você não vai ter um relacionamento romântico com ela, foi popularizado por Friends. O Joey que falou, ó, you are in the friend zone. Então foi a primeira vez que esse termo foi usado em TV nacional. Cara, eu lembro disso, sabe? Foi aquele episódio que teve o blackout, não foi? Foi, esse mesmo. Cara, eu lembro desse episódio. It's never gonna happen. Ele fala assim, it's never gonna happen. You are in the friend zone. You are in the friend zone. Acho que eu lembro da cena, velho. Exactly. Aí o Joey tava no sofá e ele fala, you're in the friend zone. Exatamente, era o dia do blackout. Todo mundo começou a usar e usa-se até hoje. You are in the friend zone. Embora a série tenha sido toda ambientada em Nova York, ela foi filmada quase toda em Los Angeles, né? E eu passei pelo prédio lá em Nova York, Alessandro, na Bedford Street. E Nova York é um prédio normal e tem um barzinho embaixo que chama The Night Owl, que é a coruja da noite, então não tem o Central Park ali. E você vê que muita gente para ali na esquina para tirar uma foto ali da fachada do prédio. É bem legal. Vamos falar só rapidinho aqui sobre os personagens. Vamos. Friends são 6 amigos, né, que viviam em Manhattan e gostavam de se encontrar ali no café, né, no Central Park. No Central Park, yes. Isso. Vamos falar um pouquinho da Rachel, que é aquela garota rica, mimada, né, que abandona o noivo no altar e vai morar com a amiga Mônica, né. Aprendi muito com a Rachel, o vocabulário com ela. Que eu me lembro aqui, eu lembro de quando ela fala do primeiro pagamento, né, my first paycheck. Tem várias frases. A Rachel é a garota mimada. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas frases de vocabulário. Ok. A Mônica. A Mônica é irmã do Ross. Ela é chefe de cozinha. Ela é neurótica por limpeza. Ela gosta de ser a dona da verdade, ser meio mandona ali. Além dela ser competitiva e obsessiva, né? Cara, você lembra daquele episódio da Mônica com o Ross, deles brigando lá com a bola? Eles parece que estavam jogando um futebol ali americano. E os dois ficaram horas ali agarrados na bola, velho. Impressionante. Ela era muito competitiva. Na competição, exatamente. E um fato que eles relembram bastante é que a Mônica era obesa, ela era overweight quando era adolescente. E tem muitas neuroses e muitas lembranças ruins aí por causa disso. Temos o Ross, que é o irmão mais velho da Mônica, que é um paleontólogo que ama dinossauros, leva muito a sério os relacionamentos. É aquele cara, o nerdão da série, né, Di? Ele é. E ó, o nome completo dele, que eu também fiz pesquisa, hein? É Ross Eustace Geller. Então, e da Mônica, pela pesquisa também, é Mônica E, letra E com ponto, Geller. Então seria Mônica Eustace Geller, também o nome completo deles aí da série. Legal. O Ross passa a série toda ali envolvido nesse imbróglio que ele tem com a Rachel, né? Eles acabam tendo uma filha juntos. E tem a Phoebe, que é a doidinha da série, mas eu vou deixar você falar, que parece que é a sua personagem favorita. Ela sempre foi, porque ela é vegetariana, ela é meio excêntrica, ela toca violão, e para as pessoas ela pode parecer a mais excêntrica, mas para mim ela é mais certa, mais coerente ali, porque ela vê as coisas boas nas situações mais ruins, porque ela teve um histórico bem zoado ali. Temos aqui o Joey Tribbiani. How you doing? É um ator, né, cara, assim, ele faz muito sucesso com as mulheres, e aquele cara, sabe a imagem que eu tenho do Joey? Daquele cara que cresceu, mas parou nos 12 anos de idade, sabe? Ele ri de umas piadas, assim, que não tem lógica. Eu conheço gente adulta, assim, até hoje. Vamos lá, e tem o Chandler, né? Que, cara, eu acho que é o meu personagem favorito. Aquele cara sarcástico, né? Aquelas piadas, assim, bem, bem ácidas. É o personagem mais inteligente, assim, da série. Eu adoro ele. Agora nós vamos aqui pro inglês de Friends, efetivamente. Quais palavras, expressões. Eu, particularmente, aprendi muito vocabulário com Friends. E aqui eu queria emendar já uma pergunta que eu queria te fazer. Qual é o seu episódio favorito? E se você selecionou aí algumas dicas pra gente desse episódio do inglês de Friends? Eu simplesmente adoro o episódio 8 da temporada 9, que é quando o Brad Pitt, que era marido da Jennifer Aniston na época, da Rachel, ele faz uma participação especial com o personagem Will Culvert, que era obeso na adolescência e era esnobado pela Rachel. A Mônica convida o Will para passar o Thanksgiving, o dia de ação de graças com eles, e muita coisa legal e engraçada acontece. Eu assisti o episódio mais 2 vezes para selecionar algumas coisas bem legais para vocês. No começo do episódio, o Joey tá lendo um livro sobre gravidez. A Rachel tá grávida nesse episódio aí. E ele diz que em mulheres grávidas, os dedos incham e dobram de tamanho. Mas ele tava brincando e a Rachel fica meio apavorada, olha pra mão, aí ele ri e diz, you fall for it every time. You fall for it every time. Que é, você cai nessa todas as vezes, você acredita em mim
todas as vezes. Um detalhe legal aqui de entonação é ênfase nas palavras fall e for e não no it. Então, you fall for it. You fall for it every time. Vou te dar um outro exemplo com fall for it. Ó, I said I was a doctor and they fell for it. I said I was a doctor. Eu disse que eu era médico and they fell for it. Eles caíram nessa, acreditaram alguma coisa que não era verdade. Agora, nós temos também uma forma mais longa, que é fall for something, hook, line and sinker, que é uma expressão que veio da pescaria, pois hook é o anzol, line é a linha de pesca e sinker é a chumbada, aquele peso pro anzol. Então, poderíamos também dizer que a Rachel fell for it, hook, line and sinker. Ela caiu como um patinho completamente. Tem mais algum, Ed? E também nesse episódio, eles usam a expressão once in a while 2 vezes. A primeira é com Joey, quando a Mônica diz que o Will perdeu peso, está super bem, e ela tem que dizer que ainda ama o Chandler. E ele retruca, wouldn't hurt you to say it once in a while. Que significa, não custa dizer isso de vez em quando. Aqui o hurt não tem significado de machucar ou doer. E ele é usado nessa forma negativa para expressar algo que não seria esforço nenhum. Não faz mal, né? Não faz mal dizer isso de vez em quando. Não faz mal, não te custa nada, exatamente. E a segunda vez é quando Chandler conta para Phoebe que finge estar assistindo o jogo para não ter que ajudar com os afazeres do jantar do Thanksgiving. Ele diz que every once in a while I just yell and scream stuff at the TV. De vez em quando eu só grito coisas para a TV para Mônica achar que ele está assistindo o jogo interessado, mas ele está só fingindo. Então ele diz every once in a while, que é a mesma coisa que once in a while, mas eu vou pôr um pouquinho de ênfase com o every. Once in a while ou every once in a while. Tem mais dicas aí? Tem muitas dicas que você separou aí pra gente? Nós temos phrasal verbs também. Nós temos um aqui que o Will, o personagem do Brad Pitt, usa quando ele cumprimenta a Mônica, que é get over na forma negativa. Ele diz, I can't get over how great you look. I can't get over how great you look. Aqui o get over é usado com o sentido de não acredito ou não está aceitando alguma coisa, não me conformo. Então eu posso dizer, ó, I can't get over how great you look. Eu não consigo acreditar o quanto você está bonita. Vou te dar um outro exemplo, ó. I just can't get over the fact that our team lost at the last minute like that. I just can't get over the fact, eu não consigo lidar com o fato, não consigo acreditar nesse fato that our team, que o nosso time lost at the last minute, perdeu no último momento, no último minuto, like that, assim. Bom, ainda no get over, você pode dizer assim, ó, the movie was so fantastic, I can't get over it. Esse filme foi fantástico demais, eu ainda tô passado, eu não consigo acreditar que esse filme foi tão fantástico. Então, I can't get over. Eu tô pensando nisso over and over again. I can't get over it. E temos uma expressão que é super, super comum no inglês informal, que é what are you up to? What are you up to? Então, o Ross chega na casa da Mônica e cumprimenta o Will e pergunta pra ele, what are you up to? Que significa, o que você tem feito? E geralmente se refere à vida em geral ou ao trabalho. Você pode responder what are you up to com oh, not much. You? Pouca coisa. E você? Ou not much. What about you? Ou not a whole lot. Pouca coisa também. Então, essas três têm a mesma função. Not a whole lot. What about you? Ou você pode também dizer o que você está fazendo. Posso dizer I'm working on my new project. Estou trabalhando no meu novo projeto. What are you doing? O que você está fazendo? Aí você devolve a pergunta. E uma outra expressão muito interessante também é it was no big deal. It was no big deal. Quando Will diz que ele e o Ross started a rumor, que eles começaram a espalhar uma fofoca, um boato sobre a Rachel. Aqui, big deal significa algo importante, que merece ser falado, discutido ou até mencionado. Então, it was not a big deal não era nada importante. A gente também pode escutar a palavra biggie. Biggie para big deal. Então, você pode dizer it's no big deal ou it's no biggie. A gente ouve também muito no big deal sozinho, né? No big deal, big deal. A gente escuta big deal quando a pessoa quer dizer, grande coisa. Você acha que isso é importante, mas realmente não é. Nossa, grande coisa, big deal. No tom sarcástico, né? Isso, no tom sarcástico, exatamente.
Então a gente também tem a expressão que é make a big deal out of something, que é fazer uma tempestade em copo d'água, exagerar sem ter razão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. I know I'm probably making a big deal out of nothing, but I'm worried about you. I know, eu sei, I'm probably making a big deal out of nothing, que eu estou exagerando por pouca coisa, but I'm worried about you. Mas eu estou preocupado com você. E nós temos aqui também um phrasal verb, outro phrasal verb dentre os muitos que tem no episódio, que é make out, que tem vários significados. Aqui no episódio ele é usado 2 vezes. A primeira vez, quando o Will faz um I hate you, com a boca olhando para Rachel, tipo, eu te odeio, mas ele não emite som. E a Rachel diz assim, ó, I think he's trying to mouth something to me, but I can't make it out. Eu acho que ele está tentando me falar alguma coisa com a boca, sem fazer som, mas eu não consigo entender. Então, make something out é você entender alguma coisa de som, quando alguém fala, ou alguma coisa escrita. Alguns exemplos, ó. I couldn't make out what he was saying. I couldn't make out. Eu não consegui entender o que ele estava dizendo. Ou também, she can't make out your handwriting. Ela não consegue entender a sua letra. She can't make out your handwriting. Agora, depois nós temos a história de que a Rachel começou um boato sobre o Ross ter ficado, né, ter beijado a bibliotecária da escola, que já tinha mais de 50 anos. Aqui eles usam make out with someone, que é ficar com alguém de forma romântica. E o Chandler diz assim, ó, he made out with a 50-year-old woman. Então ele ficou com uma mulher de 50 anos. Como é uma série que envolve muito relacionamentos, muitas expressões que eu aprendi sobre relacionamentos foi com Friends, cara. Por exemplo, dump him, que é dar um pé na bunda, né? Exactly, yes. Just dump him. Dump him. Aquele fora. Break up. Yes, with someone. Já é um relacionamento mais sério, né? Quando we break up, nós terminamos um relacionamento, como um namoro sério, um casamento. Isso. Aí é mais sério, é. Aí é mais sério, né? Então tem essas variações que a gente ouve muito durante a série. E tem uma que eu aprendi no primeiro episódio também, que é quando o Joey dá em cima da Rachel no primeiro episódio, e a Mônica diz pra ele, stop hitting on her. Exactly, yes. A tradução que eu fiz foi essa, a tradução livre. Para de dar em cima dela, stop hitting on her. Stop hitting on her, that's right. É fantástico, cara, essas expressões. E outras coisas relacionadas a vocabulário, que eu me lembro de ter aprendido em Friends também, foi, falando da Phoebe, né, de novamente, que ela tem aquela música, cara, que é hilário, muito bom, que é o Smelly Cat. Smelly Cat, yes. É o gato cheiroso ou o gato fedorento? É o gato fedorento. Smelly, cara, porque smell é cheirar, né, o cheiro. É. E o smelly, quem tá começando pode se enganar, né, achar que é uma coisa smelly, é uma coisa cheirosa, na verdade é uma coisa fedorenta, é o contrário, né? Então, e smelly com Y, é mal cheiroso, é fedorento. Agora, e cheiroso, que tem um cheiro bom, como é que é em inglês? É good smelling. Good smelling. Yes, a good smelling person, uma pessoa que cheira bem. A good smelling cake, né? Pode ser um bolo também que cheira bem. Então nunca use smelly pra sua namorada. Você tá muito smelly, nunca. Às vezes a namorada vai estar smelly, mas não fala não. A música é hilária, cara. Smelly cat, smelly cat. Gostou da What are versão? they feeding you? Yes, perfect. What are they feeding you? É, legal demais. E outra frase que eu lembro que a Phoebe também usou, ela tinha essas tiradas, cara, que ficava. Ela falava pouco, mas quando ela falava era hilário. No primeiro episódio também, ela diz uma frase que eu nunca esqueci. Quando o Chandler e o Joey tá ali arrumando pra poder ir ajudar o Ross, né, a montar o novo apartamento dele. Aí eles perguntam pra Phoebe, você vai querer, você pode ir nos ajudar? Aí ela fala assim, I wish I could, but I don't want to. Eu queria, mas traduz aí pra gente, Di. I wish I could. Eu gostaria de poder fazer isso, mas eu simplesmente não quero. But I don't want to. Pois é, cara. Ela fala uma coisa e depois fala completamente contrário. Outra frase, Edi, que eu acho que você se lembra dessa, com certeza. Tinha uma coisa que o Joey não gostava de compartilhar com ninguém. Você lembra do que era? Comida. Qual a frase que ele usava? Joey doesn't share food. Joey doesn't share food. Cara, ele falava assim com a ênfase, com a raiva, né? Eu acho que os momentos que eu vi o Joey com mais raiva foi quando ele dizia Joey doesn't share food. Imagina isso numa sala de aula pra ensinar a negativa do presente, né? Do tempo presente. É pura maravilha. Pura maravilha. Fica na cabeça do aluno que ele nunca esquece, cara. Muito bom. Eu me lembro de uma cena em que a Phoebe namorava o Mike.
Aí o Mike tinha largado dela, aí eles voltaram e o Mike tava namorando uma moça que chamava Precious. Aí o Mike é largado a Precious e acontece que a Precious acaba indo pro apartamento do Mike e a Phoebe fala assim, nossa, mas esse nome é de cachorro, né? Chama Precious, né? E ela fala assim, Suzy, can I call you Suzy? Eu falo, não, meu nome é Precious. Ah, tá, eu não consigo dizer isso. É uma cena engraçadíssima. Olha pra você ver, eu me lembro dessa cena também e foi onde, se não me engano, eu aprendi pra você dizer que é a casa de alguém ao telefone. Nessa cena ela diz assim, ó, Mike's Place. Exactly. Cara, é a casa do Mike's Mike. Place. Você atende o telefone e se você não tá na sua casa, você diz o nome da pessoa, Place. Legal, né? Yes, simples, né? Adi, eu adoro Friends. Se o pessoal pedir aqui nos comentários, a gente grava mais. Não grava? Sim, não precisa nem pedir, a gente grava. Cara, pessoal, mandem nos comentários. Vamos fazer um desafio com o pessoal, Adi? Vai, vamos lá. Qual episódio vocês querem que o Adi comente aqui num próximo podcast sobre Friends? Qual episódio você mais gostou? Manda aqui nos comentários. Manda também quais expressões você aprendeu com a série. Vai ser bem legal compartilhar aqui. Dependendo, a gente coloca a sua expressão aí no próximo podcast. Adi, muito obrigado pela disponibilidade, por gravar esse programa aqui pra gente, por compartilhar essas dicas. Always a pleasure. Você tem novidade aí, pessoal, né? Então, novidades, nós temos um mini curso que chama Inglês com Friends. São 4 cenas do Friends. É um curso bem acessível para todo mundo participar. E a gente vai esmiuçar, dessa maneira que eu expliquei no comecinho do podcast, nós vamos esmiuçar 4 cenas do Friends que vocês vão adorar o material. São quase 5 horas de aprendizado. O negócio tá maravilhoso. O link tá aqui na descrição do podcast. Vem estudar com a gente e vem estudar com Friends, que vai ser maravilha. Muito obrigado, Adi. Valeu. É sempre um prazer. Vamos fazer mais sobre Friends. Eu sou o Adir Ferreira e você me encontra no adirferreira.com.br e lá no Google também. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Os links para todos os assuntos e indicações que fizemos durante o programa estão no post do podcast. Vale a pena conferir. E se você gostou do programa, compartilhe aí com um amigo, parente ou colega de trabalho. Mande o link naquele grupo do Face, nos grupos do WhatsApp. Essa divulgação vai nos ajudar muito a continuar com esse projeto. Envie seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima! Podcast by EnglishExperts.com.br